Bom dia. Eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de condições estabelecidas por Deus para Ele ouvir a nossa oração. Tem existido no nosso meio um pensamento que está crescendo, está se agigantando. É o pensamento de que a oração tem poder. Parece um pensamento muito bom, mas é um pensamento completamente distorcido da verdade bíblica. Porque não é a oração que tem poder. A ideia da oração ter poder vem da ideia do pensamento e da palavra positiva. Então coloca-se o poder na palavra, coloca-se o poder na ação de orar, quando na realidade quem tem o poder é Deus, que para agir precisa ouvir ou não a nossa oração. Deus quer ouvir a nossa oração. Em 2 Crônicas 7,14, nós lemos um texto muito interessante que tem sido muito utilizado e que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E continua no versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É um texto que tem sido bastante usado, em que se diz, não, nós precisamos orar, Deus vai ouvir, Deus prometeu. Mas nós precisamos analisar esse texto. Primeiramente, Deus está se dirigindo ao povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então era o povo de Deus, era o povo que Deus constituiu a partir de Abraão. Nós sabemos que Deus constituiu um povo especial para que dele viesse então o Messias. As pessoas, os hebreus, eram povo de Deus por nascimento. Era um povo que precisava obedecer à lei de Deus para que vivesse bem, para que pudesse cumprir todo o propósito que Deus tinha para aquele povo. E Deus tinha permitido que Salomão construísse um templo. E Salomão fez uma oração muito linda, dedicando aquele lugar a Deus e pedindo que Deus ouvisse, então, as orações naquele lugar. E Deus, então, estabelece as condições, e é interessante que é um texto assim muito localizado e muito específico, porque Deus está falando de ouvir as orações naquele lugar. O lugar que foi construído para que o povo se reunisse, para que o povo orasse, para que o povo se colocasse diante de Deus. Então Deus estaria ouvindo as orações naquele lugar. Então, o primeiro aspecto é esse. Para que Deus ouça a oração,
é preciso que ela seja feita por quem é do seu povo. Bom, pastor, então temos que nos tornar judeus? Não. O apóstolo Paulo mostra que a igreja é o povo de Deus, a igreja é o templo de Deus. O apóstolo Paulo mostra que o Senhor Jesus Cristo quebrou as barreiras e depois que Cristo morreu, ressuscitou, então passou a ser povo de Deus aqueles que creem no Filho de Deus como Salvador e Senhor da sua vida. Ou seja, hoje, povo de Deus são os crentes em Cristo. Então, esse texto pode ser utilizado por aqueles que são crentes em Cristo. Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto é que Deus antes está falando de provação. Ou seja, se ele cerrasse os céus, se ele não permitir chuva, se ele ordenasse os gafanhotos que consumissem a terra, então faltando alimento, e se ele enviasse a peste ou doenças no meio do seu povo, e se mesmo assim, então, o seu povo, primeiramente, se humilhasse. Então, o segundo aspecto é que Deus quer ouvir a oração daquele que se humilha diante dele. As pessoas estão querendo orar exigindo de Deus. Eu não me conformo, eu exijo, eu declaro. Quando Deus quer que nós nos humilhemos diante dele. Então, o primeiro aspecto é sermos de Deus, através de Jesus Cristo. O segundo aspecto é chegarmos diante dele com humildade. O Senhor Jesus nos ensinou a orar assim. Ele não diz que devemos orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então precisamos chegar com humildade. O terceiro aspecto é buscar a face de Deus. Ou seja, não é só falar, é procurar estar diante de Deus. Não é chegar de qualquer jeito e falar com Deus. Não, é realmente buscar a face de Deus. E buscar a face de Deus requer vários sentimentos em nós. Um deles, Deus falou, que é a humildade. O outro é a dependência. O outro é o respeito, a devoção, a fé. Então nós precisamos buscar a face de Deus. A outra exigência de Deus é a conversão. Se converter dos seus maus caminhos. Como as pessoas fogem dessa palavra conversão. Porque conversão significa mudar de direção, mudar de comportamento, mudar de rumo. Às vezes, mesmo pessoas que fazem parte do povo de Deus, e lá isso acontecia muito, porque não eram pessoas nascidas de novo, mas eram povo de Deus por nascimento natural. Mas mesmo pessoas que creram em Jesus Cristo, foram feitas novas criaturas, às vezes entram por um caminho que não agrada a Deus. Às vezes creem que já têm a salvação, e então começam a praticar coisas que são completamente contrárias à vontade de Deus.
Então, tem pessoas que vivem na imoralidade, entram pelo caminho da imoralidade, outros entram pelo caminho da soberba, outros entram pelo caminho da hipocrisia, outros entram por tantos caminhos que Satanás oferece para o crente entrar. Então é preciso que haja uma revisão de vida para orarmos ao nosso Deus. Por isso nós precisamos pedir antes que Ele perdoe os nossos pecados, não é? Então nós precisamos buscar a conversão, precisamos mudar as nossas atitudes, os nossos sentimentos e precisamos voltar ao primeiro amor, como naquele dia que nós nos entregamos a Jesus Cristo como Salvador. Então precisamos nos converter. E então, aí Deus diz e orar. Aí podemos orar, né? Nós estamos passando por provações e apesar das provações estamos com humildade diante de Deus. Nós estamos nos convertendo dos nossos maus caminhos, nós estamos buscando a face de Deus, nós somos povo de Deus porque cremos no Filho dele como Salvador, então nós podemos orar. E aí Deus então promete que ele ouvirá dos céus, e além de ouvir a oração, então ele perdoará os nossos pecados. Então nós precisamos chegar diante de Deus, como eu estou dizendo, como pecadores, arrependidos, né? Novamente convertidos. E Deus então sarará a nossa terra, ou seja, Deus produzirá o sustento, Deus nos ouvirá, nos concedendo o consolo, o conforto espiritual, né? Deus então estará com os seus olhos atentos e os seus ouvidos também atentos à oração deste lugar. Terminando então, novamente precisamos falar sobre a importância do lugar onde nós oramos. A Igreja de Cristo é a congregação, é a reunião, e Deus então está presente, porque o Senhor Jesus Cristo está presente onde estiverem reunidos 2 ou 3 no nome dele. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar sim, mas vamos orar com o nosso coração purificado, porque nós chegamos diante de Deus com humildade e arrependidos dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe e que Deus ouça as nossas orações. Amém.